Petistas enfurecidos sobre o PL da dosimetria. Teve a votação, né, agora essa semana ali, que acabaram tendo mais uma derrota, depois da derrota ali do indicado do Lula, o Messias ao STF, né? Depois vieram ali, tiveram mais essa derrota ali sobre o PL da dosimetria, onde a direita ali venceu, então, para fazer essa redução de penas lá do pessoal. Petistas então ficam enfurecidos, enlouquecem ali, levam lapada ali da direita. O Davi Alcolumbre teve que intervir e por final ali veio a Gleisi Hoffmann ali, a Gleisi Hoffmann veio ali então com suas palavras, tentando falar bonito ali, mas que palavras bonitas ali não iludem mais as pessoas. Hipocrisia, hipocrisia. Veio ali falar da nossa, instaurar a CPI do Banco Master, porque isso, de democracia, não sei o quê. Veio ali então com suas palavrinhas hipócritas ali, mas que o brasileiro não cai mais, sendo que eles mesmos, o partido dela mesma ali, que foi, ou seja, contra ali a CPMI do INSS, que comemoraram o final, ou seja, o encerramento, a não prorrogação da CPMI do INSS, e depois vem ali com um discursinho hipócrita, com um discursinho bonitinho. Eu vou deixar aqui este vídeo só para vocês verem essa hipocrisia aí da esquerda. Mas antes de tudo, só se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, clique em reipar e vamos lá ver este pendel que aconteceu ali no Senado e essa hipocrisia ali, ou seja, da esquerda, tentando, alguns ali, né, a Gleisi Hoffmann tentou vir ali falar bonitinho, mais calma, porque os outros são os loucos, né, vem ali, grita, esperneio, mas com, ai, democracia, porque isso, porque aquilo, sim, sei, sabemos, sim, vamos lá assistir. Questão de ordem levantada à mesa pelo deputado federal Coronel Assis. Senhor presidente, eu quero suscitar a questão de ordem aqui no artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Comum. Senhor presidente, o que está acontecendo aqui é uma verdadeira palhaçada jurídica e institucional, senhor presidente. Por quê? Porque, na verdade, os nossos colegas da extrema esquerda aqui estão usando o termo da questão de ordem prevista no nosso regimento interno para fazer discurso, para trazer pautas ideológicas aqui que não tem nada a ver com a matéria que também está sendo discutida. E isso é proibido pelo nosso regimento. Se não sabe do regimento, não faça uso e não vilipendie o nosso regimento. E aqui, senhor presidente, eu quero trazer mais um plano também, dizer ao senhor que nós estamos aqui atônicos quando se fala em hipocrisia. Hipocrisia é realmente o que eles fazem, né? Dizer aqui que o governo Lula encaminhou para cá propostas de combate ao crime organizado, mentira, não existe isso, porque o PL antifacção era um PL que trazia somente medidas homeopáticas e nós mudamos, nós fizemos com que ele pudesse ir para cima das facções. A questão lá da PEC da segurança pública era uma PEC água de salsicha, senhor presidente. E digo mais, como é que se dizem aqui que querem defender a democracia? Quero que o senhor garanta só a minha fala, senhor presidente. Garanta a minha fala. Garanta a minha fala. Por favor. Excelência, Vossa Excelência está falando numa questão de ordem. Sim, senhor. E acusando outros parlamentares de fazer o que Vossa Excelência está fazendo senhor. agora. Eu quero que o senhor garanta aqui a minha fala justamente para que eu estou expondo ao senhor que isso está acontecendo aqui. Eu quero que o senhor indefira isso. Por favor. O senhor tem a prerrogativa de indeferir isso. O que eles estão fazendo aqui é nos chamar de hipócrita, chamar Vossa Excelência de mentiroso, é desmoralizar a figura do presidente do Congresso Nacional. E isso está errado. Isso não faz parte do dispositivo aqui da questão de ordem que estabelece o regimento comum ou o regimento das casas desse Congresso Nacional. E Vossa Excelência tem sim a prerrogativa, porque Vossa Excelência hoje desmascarou a esquerda aqui que dizia que nós iríamos beneficiar bandido. Obrigado, senhor presidente. Um minuto. Eu vou voltar para a lista de oradores. Vai falar agora. Não, só um minuto, deputado. Vai falar agora, é o quinto ou o sexto? Não, sexto. Vai falar, com a palavra, Vossa Excelência, deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, muito obrigado. Contraditar a questão de ordem, presidente. Questão de ordem tem que contraditar a questão de ordem. Eu queria primeiro... Para contraditar a questão de ordem. Queria primeiro... Não teve questão de ordem. Presidente. Só um minuto. Se ele não estava escrito, e Vossa Excelência permitiu ele falar, argumentando questão de ordem. Tempo da questão de ordem. E ele falou uma mentira aqui. Ele falou uma grande mentira aqui. Quando ele fala que o presidente Lula não encaminhou PL antifacção, foi o presidente Lula que encaminhou PL antifacção. Mentiroso, deputado. Foi o presidente Lula que encaminhou a PEC da segurança pública. Mentiroso, deputado. Ele não pode chamar o presidente Lula e nós de mentiroso quando ele, que não estava escrito, mente aqui para o parlamento. Por isso, senhor presidente, tem que nos respeitar, respeitar as falas e respeitar a verdade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Você da palavra, tem um orador na tribuna, deputado. Pera aí, deputado, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Só um minuto. Não, é uma questão de ordem, eu acho.
Presidente. Não teve questão de ordem. O deputado Só um minuto que o deputado Orlando vai falar aqui. O deputado há pouco usou da tribuna apresentando uma questão de ordem, questionando a forma como os colegas têm se manifestado no plenário após a decisão que a mesa proferiu acerca das questões de ordem. O deputado tem direito de expressar a posição dele e eu quero, presidente, contestar a questão de ordem que ele apresentou muito respeitosamente, presidente. No mérito, a posição da minha bancada é diferente da posição do entendimento da mesa apresentada por Vossa Excelência. Qual que é o tempo que eu tenho, presidente? Qual que é o tempo da questão de ordem, presidente? Vossa Excelência pode continuar. Tá bom, presidente. A minha bancada expressou nitidamente um questionamento quanto ao procedimento adotado pela mesa. A mesa entendeu diferente. Que sigamos no debate. Porque o que está em debate aqui, presidente, é uma escolha do Congresso Nacional. Se terá ou não terá bandido de estimação. Se vai ou não vai ser complacente com criminosos que atentam contra a democracia brasileira. O que está em jogo aqui é o compromisso do Congresso Nacional com a democracia. Por quê? Passar pano para golpista, passar pano aprovando anistia, é dizer para o povo brasileiro que o crime compensa. Faz pouco, o senador usou a tribuna para dizer de fatos acontecidos durante a ditadura militar. Só esqueceu de dizer que durante a ditadura militar, o terrorismo era uma política oficial de Estado. Os fascistas militares da ditadura militar assassinaram, torturaram, perseguiram, e é contra essa gente que nós nos insurgimos na defesa da democracia. O senhor deveria ter respeito à história do Brasil, deveria saber que homens e mulheres honrados lutaram pela democracia para que o senhor pudesse exercer o mandato de senador. Por isso, presidente, eu concluo, presidente, apenas para afirmar que, apesar de divergir da mesa, reconheço a competência para tomar a decisão que foi tomada, indeferindo a questão de ordem, mas vamos protestar contra quem passa pano para fascista, quem passa pano para quem ataca a democracia. E por isso vamos lutar com todas as nossas forças contra essa anistia fajuta que acumplicia o Congresso Nacional com os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Muito obrigado, presidente. Nós temos um orador na tribuna que está inscrito. Conceda a palavra ao deputado Alberto Fraga. Muito obrigado, presidente. Primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência por ontem. Ontem o Senado da República nos encheu de orgulho. E a gente sabe que sem a sua participação e a da oposição, não teríamos imposta essa derrota maravilhosa para o governo Lula. O segundo ponto, que hoje nós vamos aqui corrigir, a maior injustiça que o Poder Judiciário já praticou contra qualquer cidadão. E aí eu digo Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender como é que os colegas da esquerda não se sensibilizam vendo as notícias de senhorinhas sendo presas, o exemplo da Débora do Batom, condenada a 14 anos, e os senhores e senhoras da esquerda não ficam vergonha. Eu duvido que se tivesse acontecido com alguém de vocês, se vocês estivessem agindo dessa forma. É uma vergonha. Essas penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal envergonham, inclusive, ministros sérios do Supremo Tribunal Federal. Claro que foi cometido um excesso. O próprio ministro Alexandre de Moraes, se tivesse que repensar, ele voltaria atrás. É que ele está tão cego e seguindo as ordens, sabe lá de quem, que ele continua nessa sanha de perseguir. O último ato dele é absurdo, quando ele expulsou 5 coronéis da Polícia Militar, contrariando o que prevê o artigo 142, inciso 3º da Constituição Federal, escrito lá, mas ele continua agindo como um ditador da toga. E aí temos que lembrar do nosso Rui Barbosa, que dizia que a pior ditadura é a da toga, porque você não tem a quem recorrer. A democracia, que tanto a esquerda fala, ela vai permanecer viva quando a gente aprovar hoje aqui essa dosimetria. É isto sim a democracia. A democracia tem que valer para os dois lados. E eu não consigo entender esta narrativa que foi até aceita pela imprensa, pela mídia, a questão do golpe. Eu, como um coronel de polícia, vivi minha vida toda trabalhando para proteger a sociedade, e pelas histórias militar, eu nunca vi um golpe sem armas, sem forças armadas, sem liderança. E que essa esquerda, que eu até considero, tem alguns até inteligentes, mas tem uns que são burrinhos demais, são burros. Então, continua com essa narrativa de golpe, tentativa de golpe. Não existiu absolutamente nada disso. Nós aqui hoje vamos restaurar a verdade. E a melhor coisa que nós temos que fazer é o voto aberto. Porque os senhores, quando estiverem na rua pedindo voto à esquerda, vão saber, o povo vai saber da maldade que vocês participaram. Colocar na cadeia senhorinhas com 75 anos de idade,
a situação de um cara que deu R$500 para poder alugar um ônibus, condenado a 14 anos. Olha, eu nos meus 28 anos de polícia aprendi muita gente, prendi muito traficante, prendi muito bandido. Mas eu não carrego esta situação da injustiça que o governo Lula patrocinou com essa prisão dessas pessoas, desses familiares. Tivemos a morte do Clezão, que jamais será esquecida, e os senhores vão carregar isso sim para sempre, porque são culpados. Para finalizar, presidente, o que eu acho que o deputado ali não entendeu é que o coronel Assis disse o seguinte: o governo mandou para cá 2 projetos, mas nós modificamos o projeto sim, porque o projeto original era uma porcaria, não servia para nada. O relator Derrite corrigiu. Na PEC da segurança foi a mesma coisa, só mandou para cá perfumaria, e nós consertamos o projeto. Vocês deviam estar agradecendo a gente e não ficar criticando. Por isso, nós vamos ao voto, vamos derrotar vocês mais uma vez, e viva o presidente Davi Alcolumbre, que deu... Por favor. Obrigado, presidente. Nós alcançamos agora, com o pronunciamento do senador Márcio Bittar, ele é, do ponto de vista regimental, o 4º senador que vai fazer a manifestação. E os 6 deputados e deputadas federais já falaram também. Não. Já, sim, senhor. Concedendo a palavra. Vossa Excelência vai falar na lista de inscrição lá na frente, quando nós estivermos em votação. Tá bom, mas... Concedo a palavra... Concedo a palavra... Concedo a palavra ao senador Márcio Bittar. Senhor presidente, primeiro quero agradecer o líder do PL, o Portinho, por ter me dado a oportunidade no dia de ontem de votar como titular na Comissão de Constituição e Justiça. E agora eu quero agradecer ao meu querido amigo, fui colega na Câmara Federal aqui com ele, o Espírito Amin, que me deu a oportunidade de trocar de inscrição para que eu pudesse hoje falar. E ao te agradecer a mim e a fazer um maior agradecimento a você, lembrando que foi Vossa Excelência que fez por várias vezes na CCJ a lembrança de que o destaque apresentado na Constituinte 88, que previa retirar a possibilidade, o destaque retirava a proibição de anistia aos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quem votou a favor? O líder deles, o Lula da Silva. Mas, senhor presidente, eu quero votar logo e não vou gastar o tempo todo. Essa semana, nós vamos para casa de alma lavada. Ontem, lá na Câmara, no Senado da República, não foi derrotada uma pessoa, não. Foi derrotado um sistema. Foi derrotado um sistema que oprime o país, que se acha acima do bem e do mal, que não tem o menor pudor de não responder a nenhuma das acusações gravíssimas que vários ministros do Supremo Tribunal Federal estão envolvidos. Então o Senado ontem, ele recupera uma parte da sua dignidade, mas a semana vai terminar com essa votação, ela vai ser coroada. E aí o que me chama a atenção, e está aqui representando a todos aqueles injustiçados, a família do Clezão, não há mais como pedir perdão a eles, porque o pai faleceu, a não ser que alguém ore pedindo em oração. Mas o que me chama a atenção, meu líder Rogério Marinho, é a disfarçatez, a pouca vergonha, a hipocrisia. Como é que a esquerda tem coragem, eles não ficam nem ruborizados, de falar de democracia? Amigos, vocês representam aqui hoje o passado mais sujo da história política mundial. O coração de vocês é infestado de maldade, de crueldade, a mesma crueldade do Stalin, a mesma crueldade do Che Guevara, a mesma crueldade de Stalin, que eliminaram milhões de pessoas pelo mundo afora. Essa crueldade que eu não esperava ver na minha vida. Pessoas que foram beneficiadas em 79 por crimes que cometeram. São contra abaixar a pena de inocentes que estão condenados por crimes que não cometeram. Nós queríamos hoje estar votando a anistia, mas nós ainda vamos votá-la. Por enquanto, o projeto que tem como relator o deputado federal Paulinho é o que é possível. Então a semana política termina agora, com a gente votando a diminuição das penas de dezenas de homens e mulheres que estão pagando por um crime que não cometeram. Que fique registrado a maldade de vocês da esquerda, que tem nas fileiras de vocês pessoas que mataram, que sequestraram, que fizeram justiciamento e foram perdoados. Mas as pessoas que estão pagando por um crime que não houve no país, essas vocês não aceitam sequer que as penas sejam diminuídas. Mas nós vamos derrotá-los de novo, agora e nas urnas. Um abraço, muito obrigado. Deputada Fernanda Melchiona, quero informar o plenário que a presidência estava adotando para apenas um procedimento mais célere da deliberação,
os líderes partidários como oradores da discussão. Eu vou tentar esclarecer a solicitação de Vossa Excelência e da deputada Talíria também. Só um minutinho. E as deputadas questionaram a mesa, verbalmente, que eu não estava cumprindo o regimento, porque eu estava computando os líderes como oradores da discussão. Queria dizer a Vossas Excelências que Vossas Excelências estão certas. Eu estava efetivamente computando os líderes inscritos para que a gente pudesse também tentar dar mais celeridade. Mas eu admito que Vossa Excelência também faz um questionamento correto e eu entendo e recolho a manifestação de Vossa Excelência, defiro e vou naturalmente excluir os líderes das pessoas que fazem as suas manifestações de discussão, porque efetivamente, concretamente, é isso que manda no regimento. Então, ainda carece 2 senadores ou senadoras e 2 deputados ou deputadas para nós alcançarmos os 6 deputados de discussão e os 4 senadores de discussão. Senadora Tereza Leitão. Senadora Tereza Leitão. Senador Isalcir Lucas. Senador Isalcir Lucas. Senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin. Tenho a acrescentar, presidente. Aceitando a sua convocação, quero apenas trazer o meu testemunho de que hoje, Dia Nacional da Mulher, quero homenagear principalmente as esposas, mães, filhas e familiares, mulheres de presos políticos por este equívoco que foi a condenação que nós queremos, em cujos estragos intervir, reduzindo os seus efeitos. Portanto, é um dia que não precisa de explicação. Todo mundo aqui sabe o que é que está votando. E todo mundo tem que se lembrar que este é o primeiro degrau. Senador Davi Alcolumbre, o senhor que é um profundo leitor de Gênesis, toma nota. Gênesis capítulo 10, o sonho de Jacó. Este é o primeiro degrau. É o degrau da dosimetria. O próximo degrau é o degrau da anistia. E o terceiro degrau também vai merecer de Vossa Excelência a compreensão. É a CPI da Vaza Toga, que vai permitir fazer uma revisão do inquérito do 8 de janeiro, que é, além de fraude, truculento e injusto. Muito obrigado. Consulto a nossa ministra, a deputada Gleisi Hoffmann, que Vossa Excelência está inscrita, ou o deputado federal Lindbergh, pela liderança do governo. É o deputado Lindbergh ou Vossa Excelência? Concedo a palavra à ministra, a deputada Gleisi Hoffmann. Líder Lindbergh, antes da ministra Gleisi chegar, como eu fui cobrado sobre a questão dos líderes que estão usando a palavra e está tirando a determinação do regimento dos oradores, eu posso deixar Vossa Excelência para quando nós iniciarmos a votação falar como líder? Tudo bem. Com a palavra, a ministra Gleisi. Oi. Senhor presidente, colegas, é com muita tristeza que eu subo nessa tribuna, porque infelizmente, senhor presidente, essa é uma sessão que envergonha o país. E infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. E é uma vergonha porque atenta contra a Constituição e contra a nossa democracia. Passar pano para a tentativa de golpe para os golpistas é a mesma coisa que dizer, façam de novo, vão lá, depredem de novo o Congresso Nacional, depredem de novo o Supremo, depredem de novo o Palácio do Planalto e tentem dar golpe novamente para tirar um presidente eleito. É essa a mensagem que a gente deixa para o futuro. Eu ouvi falar de ódio aqui. Não somos nós que carregamos ódio no coração. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro entrou na disputa da presidência da República. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro presidiu esse país. O ódio foi um instrumento da disputa. E esse ódio esteve retratado no que fizeram nessa casa. O Congresso que Vossa Excelência preside foi vítima desse ódio. Por isso, nós não podemos votar um projeto de anistia e de redução de penas. E é um projeto tão ruim que foi vetado integralmente pelo presidente da República. E Vossa Excelência teve que fazer um acochambramento regimental para poder tirar a redução de pena para estuprador, para criminoso, para bandido, que vocês votaram. Vocês votaram um projeto que tinha isso escrito e que nós vetamos, lamentavelmente. Infelizmente, senhor presidente, essa sessão coroa um acordo feito para derrotar a indicação de Jorge Messias ao STF. Um acordo que pega todos os interesses,
Políticos eleitoreiros, financeiros, de impunidade, infelizmente. E eu vi aqui gente falando que nós temos medo de discutir o Master. Nós não temos medo, não. Quero fazer um pedido para Vossa Excelência. Instale a CPMI do Master. Nós vamos fazer essa discussão aqui dentro do Congresso Nacional. Porque vai ser uma boa oportunidade para os bolsonaristas explicarem por que Bolsonaro ganhou 3 milhões de reais do Zetel, cunhado do Master. Por que os bolsonaristas deram apoio e dão apoio a esse governo do Distrito Federal que quebrou o BRB nos conluios com o Master. É bom para os bolsonaristas dizerem por que o Banco Central, sob Bolsonaro, autorizou a compra do Master e todas as falcatruas feitas. Isso vai ser muito importante para o país e para a gente resgatar a verdade. O Lula é um grande líder que venceu a farsa da Lava Jato, mas, sobretudo, foi absolvido pelas urnas. Presidente eleito 3 vezes pelo povo brasileiro. Aliás, o PT subiu 5 vezes a rampa do Palácio do Planalto, apoiado pelo povo. Isso diz muito sobre o nosso legado para a população. Vocês governaram por 1 ano e foram escorraçados do Palácio do Planalto, porque deixaram morte, deixaram dor, deixaram prejuízo para o povo brasileiro, mas, sobretudo, deixaram o ódio. Aliás, quase entregaram esse país. Na Lava Jato, quase entregaram a Petrobras para os americanos. E agora, a família Bolsonaro queria entregar para o Trump a nossa soberania, apoiando as vergonhosas taxas que ele colocou aqui. Se vestem com a bandeira brasileira, mas não têm coragem de defender esse país. Vocês batem continência, é para a bandeira americana, e desonram essa nação. Nós temos o dever, como campo progressista e de esquerda, de vencer as eleições dos bolsonaristas, para não deixar o retrocesso na história, para que nunca mais esse país sofra uma tentativa de golpe. A democracia é fundamental, inclusive para deixar vocês falarem as besteiras que falam e os ataques que fazem contra nós. Sem democracia, isso não aconteceria. A tentativa de golpe queria matar o presidente Lula. É isso mesmo que Bolsonaro queria. Não ganhou nas urnas e queria ganhar na força. Por isso, da anistia e votar esse projeto da dosimetria é permitir que isso aconteça novamente. O nosso compromisso com a Constituição de 88 é defender a democracia que ainda está frágil. Eu espero, senhor presidente, o senhor como presidente do Congresso Nacional, que teve essa casa que Vossa Excelência dirige, aviltada pelos golpistas, não permita isso. Não leve isso na sua biografia, porque vai ser muito vergonhoso para a nossa história um retrocesso desse jeito. Nós não estamos falando de pequenas penas, não. Nós estamos falando de um movimento que quase deu certo para a retirada do poder de um homem que estava eleito democraticamente. Nós temos o dever de defender esse Congresso Nacional, a democracia, o Brasil. Que fiasco, né, pessoal? Enfurecidos ali. O Davi Alcolumbre teve que intervir, levaram lapada, levaram verdade ali, ou seja, de senadores, deputados ali da direita, falando a realidade, né? E depois vem ali, por fim, né, a Gleisi Hoffmann ali, com um tom mais moderado ali, de certo, né? Tentando dar uma de inteligente, mas que não vai pegar, não vai mais colar, porque o povo brasileiro, a maioria já abriu já os olhos. Ai, de democracia, porque isso, porque eu quero que agora instale agora a CPI do Banco Master. Tá, mas espera aí, até esses dias atrás eles estavam contra. Eles brindaram champanhe lá, ou seja, ali, no dia ali que foi dado ali por encerrado ali a CPMI do INSS, eles brindaram, eles faziam festa, brindaram lá, ou seja, fizeram festa quando brindaram lá o Lulinha. E aí, nossa, é hipocrisia, né, pessoal? Hipocrisia mesmo aí desse pessoal da esquerda. Mas afinal, eu quero ver o seu comentário. Deixa aqui, tá? Eu te espero agora no próximo vídeo.